Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 84, versículos de 5 a 8. Lembrando que nós estamos hoje no último domingo do mês de setembro e nós estamos ainda falando desse tema, uma igreja abençoada para abençoar. E eu quero ler então este Salmo 84, essa parte do Salmo, versículos de 5 a 8. Abra sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Eu vou ler na versão do Almeida, Revista Atualizada, e nós vamos refletir um pouco nestes versos, neste culto aqui. Diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Sabemos que este é o teu desejo, mas por vezes, ó Pai, um monte de coisas nos impedem de ouvir a tua voz. E nós suplicamos a tua ajuda para que durante esses minutos que passaremos aqui, possamos ouvir com muita clareza a tua voz. Como esse irmão testemunhou aqui, que o nosso sentimento é de que o Senhor de fato sabe que nós estamos passando, o Senhor possa desnudar a nossa vida e falar aquilo que de fato nós necessitamos para uma transformação profunda. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Sabe que quando a gente fala de uma igreja abençoada para abençoar, ser abençoado é uma forma de ser feliz, não é? De ser bem-aventurado. Felicidade é um enigma. Na verdade, a humanidade em geral gasta a vida tentando entender como é que a gente pode ser feliz. As pessoas estão buscando felicidade. E a gente poderia dizer assim que o mundo, ele pode ser dividido em dois tipos de pessoas. São aquelas pessoas felizes, evidentemente felizes, e aquelas pessoas que são infelizes, que você percebe que elas estão tentando buscar a felicidade e parece que não consegue encontrar. Mas o que faz uma pessoa feliz? Qual é o segredo da felicidade? Como que a pessoa pode dizer assim, não, eu sou de fato uma pessoa abençoada, bem-aventurada, eu sou uma pessoa feliz? Quais são os segredos dessa felicidade? Há quem acha que a felicidade tem a ver com condição financeira, não é? Há pessoas que estão canalizando toda a sua vida, o seu esforço, para que tenha uma condição financeira melhor. E depositam nisto a sua felicidade. Acho que ser feliz é ganhar bem, é ter dinheiro em poupança, é poder comprar bons carros, morar numa grande casa, é poder fazer muitas viagens. No entanto, nós temos pessoas que fazem isto, mas não estão felizes. Você perguntar para ela, você está feliz? Não está feliz, apesar de ter tudo isso, né? Já ouvi dizer também que feliz é quem tem saúde. Tem gente que aposta nisso, né? E aí, para ganhar saúde, faz-se qualquer coisa também, né? Os melhores médicos, melhores planos de saúde, melhores Herbalife da vida, shakes, né? A pessoa fica tentando, vai na academia, e o segredo para ela da felicidade é ter saúde, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, como já dizia um jargão aí de algum programa de televisão. E há pessoas que perseguem isso, que acham que a felicidade está nisto, no fato de ser uma pessoa saudável, ter um corpo saudável. Há quem diga também que o segredo da felicidade está em nunca perder o bom humor. Tem gente que acha graça da vida, que gosta de rir, que a boa parte do tempo dela ela fica perseguindo coisas engraçadas. E ela acha que é aí que está o segredo da felicidade.
é rir o tempo todo. Então, ela fica, no WhatsApp dela, ela fica toda hora compartilhando coisas engraçadas, coisas cômicas, coisas que arrancam risadas, porque ela acha que a felicidade é isso aí. É tirar sarro das pessoas, é ver graça em tudo, né? É o bom humor. Acho que o segredo da felicidade está no bom humor. Não é difícil também notar que tem gente que deposita no amor, no encontrar o par perfeito, a sua felicidade. Não é? Eu lido muito com casais de noivos que vão se casar e eles colocam tanta expectativa no casamento. Talvez não na instituição casamento, mas na cerimônia do casamento. O que querem na cerimônia, onde vai ser a cerimônia, quem vai fazer a cerimônia, quem são as crianças que entrarão na cerimônia, quem serão os padrinhos da cerimônia, e acham assim que a felicidade é isso aí. Você ter aquela cerimônia dos sonhos, quem vai ser o fotógrafo, como é que vai ser o álbum depois, quem são os amigos que estarão lá. E há pessoas que acham que felicidade é isso, é ter alguém do seu lado. Mas eu que lido com casais há muitos anos, há décadas, posso dizer que boa parte dos casais não estão felizes, apesar de estarem casados, né? Mas não estão felizes, né? Não pode dizer assim, eu estou feliz. Embora tenha feito todos os passos direitinho, casado com alguém, não está feliz. Então, talvez não esteja aí também a felicidade. E há daqueles também, que a gente chama de espirituais, que dizem que o segredo da felicidade está em Deus. Mas quando você para conversar com alguém que afirma isso, ela não sabe também indicar o caminho para chegar até lá. Ela coloca Deus como se fosse um talismã, uma coisa mágica. Se você tiver Deus, você vai ser feliz. Mas na prática, como é que é isso? A pessoa também não sabe definir. Não sabe dizer. O Salmo 84 que nós lemos, esses versos 5 a 8, estão entre duas pausas. Eu não sei que Bíblia que você tem. Mas se você tem a Bíblia corrigida, aquela versão do Almeida Revista e Corrigida, antes, no final do versículo 4 e no final do versículo 8, tem entre parênteses uma palavrinha assim, Selá, não tem? Se você tem a corrigida, tem isso, Selá. O que é selar, né? Tem gente que diz que sei lá o que é selar. Mas está escrito selar. E se você tem a NVI, está entre parênteses nesses versos a palavra pausa. E quem tem atualizada, que é essa que eu li aqui, infelizmente não tem nada disso, porque ignorou essa estrutura da poesia hebraica. Mas essa palavrinha selar é uma palavra que ela é colocada assim, porque ninguém sabe direito no hebraico o que ela significa. Mas chegou-se à conclusão de que são pausas, porque os salmos são músicas, então são pausas. Por isso que a gente pode pegar os versículos de 5 a 8 de forma isolada, porque se trata de uma pausa, né? É um conteúdo fracionado. Então nós estamos pegando uma fração desse Salmo 84. E esse versículo 5 começa assim, bem-aventurado, ou como traduziu a NVI, como são felizes. Como são felizes, né? Que a palavra bem-aventurado, tanto no hebraico como no grego, significa muita felicidade. Como é abençoado, essa é a ideia. Felicidade é crucial para o ser humano. Todo ser humano precisa ser feliz, precisa encontrar satisfação, realização, bênção no que faz, na vida em si. Pessoas que vivem em tristeza, elas se afundam. Hoje é muito comum você ouvir expressões como depressão, síndrome do pânico e coisas desse tipo. Porque as pessoas vão se afundando na tristeza. Tristeza não é coisa boa, tristeza esfria o coração, impede a visão do futuro. A pessoa desiste de viver quando ela está triste. Mas a felicidade, ela arrebata a pessoa. Ela aquece o coração da pessoa, faz sonhar com o futuro, torna a vida mais produtiva. E se a gente perguntasse, quem quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, não é? Ninguém está dizendo, eu quero ser triste. Não, ninguém quer ser triste, né? E algumas coisas dessas que eu mencionei antes, elas nos dão uma sensação de felicidade, não é? Não. É bom conhecer uma pessoa, quando você começa a namorar alguém,
Nossa, é uma coisa boa. Dá aquela sensação de felicidade. Depois, parece que a coisa esfria, né? É bom quando sai aquele dinheiro que você não esperava. De repente, opa, saiu uma grana. Você começa a, puxa, eu vou fazer aquela reforma na minha casa, vou trocar de carro, vou fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. Dá uma sensação boa. Torna a vida mais produtiva. Mas a questão aqui é pensar numa felicidade que seja permanente, que nos ajude a enfrentar a vida com uma alegria mais consistente. E não que seja essa coisa tão flutuante, variável, inconstante, que é essa felicidade ligada a bens materiais, a pessoas, a coisas, não é? A circunstâncias. Não é uma felicidade tão duradoura como Deus gostaria de nos dar. E me parece que Deus é um Deus que nos quer oferecer felicidade. Veja, por exemplo, a história da humanidade começa com Adão e Eva. Mas antes do Adão e Eva, Deus cria para o Adão e para Eva um jardim de delícias, um jardim de prazeres, de alegrias. Quem não gostaria de morar num jardim como aquele, não é? Um jardim onde as coisas florescem, onde não precisa ter muito trabalho, onde é tudo muito bonito, muito bem conjugado, harmonioso. Eu tenho plantinhas em casa, mas dá um trabalho aquele negócio, né? Você tem que ficar cuidando, podando, corda daqui, corda ali. Você põe lá, tá aquela florzinha bonita, tá enfeitando a casa, já a florzinha já caiu tudo de novo, tá feia, tem que tirar aquele vaso, botar num lugar, botar outro no lugar, e por aí vai. Dá trabalho esse negócio, né? O Éden não era assim, era um jardim perfeito. Adão e Eva, hoje de manhã eu tive uma aula com os casais, né, falando sobre isso, a transparência do Adão e da Eva, estavam nus, não se envergonhavam, né? Lugar delicioso, maravilhoso. Deus sempre promete bênçãos ao seu povo. Você lê o Antigo Testamento, você percebe isso, Deus prometendo bênçãos para o povo, bênçãos incondicionais, algumas condicionais, mas sempre Deus ofertando a possibilidade do povo de Deus ser um povo feliz. O próprio conceito de graça é uma forma de felicidade, de dar à pessoa felicidade, mesmo que ela não mereça, não é? Esse é o conceito de graça. Você pecar, você saber que você merece uma punição e Deus diz, eu não vou punir você. Isso é felicidade, não é? Conceito de graça. Graciosamente Deus nos dá o seu perdão, tira peso dos nossos ombros. Isso é uma alegria, uma felicidade que Deus quer nos dar. E a própria promessa que Deus tem no final dos tempos, de que tudo vai mudar, tudo vai renovar, novos céus e nova terra, um espaço paradisíaco. Isto, felicidade que vem das mãos de Deus. Deus querendo dar a nós alegria lá no futuro, sem pecado, sem problema, sem dificuldade, sem cansaço. Vamos morar num lugar perfeito, fala de uma cidade com ruas de ouro. O Apocalipse é algo que injeta em nós essa sensação de felicidade, né? Que nós seremos um dia perfeitamente felizes. Por isso, antes de destrinchar esse texto do Salmo 84, entenda uma coisa. Se há alguém que quer te ver feliz, esse alguém é Deus. Amém? Entenda isto. Porque eu não sei, às vezes nós vamos criando uma ideia, uma teologia, de que Deus é o Deus da tristeza, né? Que Deus não pode me ver feliz. E tem gente que vive desse jeito, achando assim que ela está tentando ser feliz, mas Deus está lá no céu, como se fosse um atirador de elite, com a sua arma mirada para ela, e a hora que ela vai entrar nos portões da felicidade, Deus vai lá e atira nela. Tem gente que é assim, lá, é Deus de novo, né, me perseguindo. Mas entenda uma coisa, se há alguém que quer ver você feliz e te fazer feliz, esse alguém é Deus. Porque se você achar que o soberano do universo, quem cuida de tudo, está contra você, já vai ser difícil ser feliz, né? Porque vai ser complicado. Você vai achar que alguém lá em cima não gosta de mim. Mas entenda que quem está lá em cima, o Deus que controla tudo, é um Deus que sempre promoveu para o ser humano espaços de alegria e de felicidade.
E Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você tenha uma vida feliz. Então a pergunta é: quem pode ser feliz, ou bem-aventurado, ou abençoado, né? Do que depende a felicidade da gente? Olhando para o Salmo 84, versículos de 5 a 8, primeira resposta, eu acho que a felicidade, ela depende da capacidade de transformar as situações. Essa é a felicidade duradoura que eu e você podemos conquistar. Eu não quero dizer com isso aqui que a felicidade depende exclusivamente de você. Mas eu só acho assim que é difícil encontrar felicidade para você sem você. Você tem parte nisso. Você precisa aprender a olhar para a vida com os óculos de Deus. E aí está o segredo da felicidade. Nessa capacidade de transformar as situações. Versículo 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Não sei se você entende a palavra aplanado, mas tem a ver com a ideia de plano, né? De passar alguma coisa que faz com que aquelas imperfeições de um caminho se tornem um caminho plano. Ele está dizendo: feliz o homem em cujo coração se encontra esse caminho que já foi aplanado, que já conseguiu um espaço plano. A NVI, ela traduziu assim: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Porque é uma expressão hebraica difícil de entender. E aí a NVI então deu esse sentido de feliz é aquela pessoa que no coração dela, ela é peregrina, ela consegue ficar andando e mudando de situação sem que o seu coração mude. Essa que é a ideia, né? Como são felizes as pessoas que não temem mudanças. As circunstâncias mudam, mas o seu coração não muda. Aí o versículo 6 diz assim: o qual, passando pelo vale árido, seco, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. A NVI traduziu assim: ao passarem pelo vale de Baca, muitas versões usam essa palavra Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. O vale de Baca, corrigido da NVI, preferiram não traduzir essa palavra, porque o significado da palavra é incerto. Mas talvez seja referência a um lugar geográfico muito seco. Mas a pronúncia Baca, em hebraico, lembra a palavra choro. Por isso que algumas versões traduzem como um vale de lágrimas. Porque a ideia é essa: feliz o homem que quando passa por esse vale de lágrimas, faz dessas lágrimas um manancial. Usa essa água para alguma coisa. Quando fala as chuvas de outono enchem de cisternas, é a ideia de um lugar onde tem muito buraco, porque é muito seco. Então vai criando buracos. Mas quando a chuva vem, esses buracos se tornam depósitos de água. E aí naquela cultura antiga, vamos usar essa água, porque choveu. Então eu uso isto para abençoar, para transformar no manancial de bênção. Mas feliz é a pessoa que tem essa capacidade de transformar esses vales secos, essas situações que são ruins na vida, em sala de aula, em lugar de aprendizado. Pessoas felizes são aquelas que, quando passam por uma situação de perda de alguém, às vezes o recurso financeiro que diminuiu, às vezes uma tristeza muito grande, um casamento que se rompeu, pessoas que sofrem. O Salmo está dizendo: feliz é a pessoa que tem a capacidade de transformar esse sofrimento num lugar de aprendizado. Eu aproveito isso e entendo isso como uma sala de aula. Eu vou aprender
Deus está passando alguma coisa nesse quadro da vida. E eu preciso copiar isto. Isso é importante para mim. Gente feliz não são aquelas pessoas que passam pela vida sem experimentar nenhum tipo de sofrimento. Mas são aquelas pessoas que, passando por sofrimento, elas transformam esse sofrimento num lugar de bênção. Eu vou aprender com isso. Eu vou tirar lições disso. Eu não sei qual é o seu vale de Baca. Qual é o seu espaço de choro. Que você para e diz, meu Deus, isso aqui me deixa tão triste, tão infeliz. Mas a recomendação da palavra de Deus é: transforme este lugar num manancial. Aproveita essas águas que vêm, não é? Aproveita essas lágrimas. Transforma essa situação ruim num lugar de aprendizado. Aprenda alguma coisa com isso. Cresça com isso. Isso é felicidade. Felicidade depende dessa interpretação que a gente faz da vida. De saber transformar essas situações que a vida nos traz. Em segundo lugar, felicidade também depende da capacidade de prosseguir, apesar das situações. Olha para o versículo 7. Diz assim: vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. A NVI optou por traduzir assim: prosseguem o caminho, né? Aquelas pessoas que são felizes, bem-aventuradas, abençoadas, elas prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. É uma imagem bonita. É a ideia de que todos nós estamos caminhando em direção a Sião, em direção à presença de Deus. E nessa caminhada nossa, nós vamos de fôlego em fôlego, sabe? De força em força. Respira e expira, né? Essa é a ideia, né? Ou como se a gente estivesse nadando, a gente precisa de vez em quando tirar a cabeça fora, para tomar fôlego, e põe a cabeça para dentro de novo, e vai nadando, e vai indo, e de força em força. Diz que nós vamos nos apresentar diante de Deus em Sião. Presta atenção numa coisa. Você não pode prever o que vai acontecer. Muito menos você pode evitar o que está para acontecer. Ainda que você conseguisse fazer algum tipo de previsão, você não conseguiria evitar isso. Mas o que você pode mudar é a sua reação quando acontece alguma coisa. Não importa o que fazem com você, o que falam para você, o que acontece na sua vida. O importante é o que você faz com isto. O que você faz com isso? Qual é a sua reação? Muita gente, quando acontece alguma coisa que ela julga que não deveria acontecer na vida dela, ela para, estaciona. Conheço gente que está enfiada dentro de um quarto na sua casa, que não sai mais, que não sabe enfrentar a vida. Perdeu a força, porque ela pensa assim: isso não poderia ter acontecido comigo. Ela não admite, ela não aceita de jeito nenhum. Evidentemente, são pessoas infelizes. Mas o Salmo está dizendo: felizes são aqueles que prosseguem. Ainda que estejam no vale de Baca, num vale de lágrimas, mas vão indo de força em força, de fôlego em fôlego, porque se pararem, não sai do vale, tem que continuar andando, porque precisa sair disto, e para sair tem que continuar se movimentando. Há muitos que vivem com muito pouco, quando a gente pensa em questões materiais, esbanjam felicidade. Sinceramente, eu admiro pessoas assim, e eu conheço pessoas assim. Deus tem me dado a graça de conhecer gente assim. Gente que vive com muito pouco, mas vive feliz, né? Feliz. Deus me deu a oportunidade de trabalhar, quando eu era seminarista, ainda há muitos anos atrás, numa favela no Guarujá. E era bonito de ver aquilo. Não é favela, mas é comunidade que fala, né? Uma comunidade no Guarujá.
Mas a gente ia assim, aquelas casas muito simples. Mas a pessoa era feliz. Ela encontrou a Cristo, ela ajustou a vida dela. E é tudo muito simples, mas tudo muito limpinho, tudo muito bonitinho, tudo muito asseadinho, né? E a pessoa está alegre com aquilo, esbanja um sorriso no rosto. Quando eu comecei a minha carreira, ainda como seminarista, eu fui pastor de uma igreja lá em Atibaia. Um grupo pequeno de pessoas muito simples, né? E aí na época de férias, eu fazia estágio na igreja, ficava o tempo todo com a igreja, fazia visita para os irmãos. E tinha uma missionária americana que ela tinha uma caravan, cor de café com leite, né? Aquele Chevrolet grande, antigo. E eu ficava com aquele carro. E às vezes não tinha dinheiro, porque aquele negócio bebe uma gasolina que só, né? E não tinha dinheiro para botar combustível. E vinha aquela irmãzinha, aquele dinheirinho enrolado na mão, assim, sabe? Fala, pastor, isso aqui é para você. Botar combustível no carro para visitar a gente, né? E era bonito de ver aquilo. Quantas vezes eu entrei em lares que as pessoas me chamavam para almoçar e elas ficavam me olhando almoçar, que fizeram aquele almoço para mim, aquele arroz, feijão, ovo frito, uma coisa simples, mas deliciosa, com carinho. Mas vocês não vão almoçar? Não, a gente já almoçou. E eu sabia que eles comeram coisas diferentes daquelas. Aquilo era o melhor que estavam dando, estavam com alegria, porque o pastor estava na casa delas, não é? É bom ver isso, pessoas felizes, apesar de terem tão pouco. É gente que aprendeu a andar de fôlego em fôlego, não é gente doida, maluca, que fica com expectativa neurótica, né, de que vai ganhar muito dinheiro e uma hora vai ficar rico. Não, tem gente que está feliz com aquilo que tem, está tudo bem, não é? Eu não vejo problema nisso. Há muitos pais que têm filhos deficientes, mas estão felizes, cuidam com amor, com carinho, não vê problema nenhum, não é? Nós temos aqui um modelo desses irmãos, né, que são deficientes auditivos, não falam, não ouvem. Mas às vezes, quando você repara neles na hora do louvor, eles estão mais felizes que a gente, não é? Fazendo gestos ali com uma alegria. E nós estamos aqui com voz, com ouvido, mas aquela cara de paisagem, parece que nós não estamos entendendo nada que nós estamos cantando. É bom ver isso, não é? Ver que são pessoas que prosseguem, apesar das limitações que a vida impôs. Há muitas mulheres que não se casaram com os melhores maridos, eu sei disso. Eu tenho lidado com isso, né? Mulheres que sofrem, casaram com homens difíceis, homens infiéis, homens violentos, grosseiros. Mas mesmo assim elas estão felizes, porque entenderam o seu papel, estão orando, estão buscando a Deus, estão esperando. Mas são pessoas que prosseguem de força em força. Tem muitos jovens que carregam o incômodo de uma doença gravíssima, que sabem que são portadores de uma doença, exige cuidados frequentes, mas quase não se percebe, porque a pessoa vive normal, toma muito remédio durante o dia, faz tratamentos, a pessoa vive normal, não é? Enquanto outras sucumbem a qualquer tipo de tratamento. São pessoas que prosseguem, são mais felizes do que gente que tem a vida considerada perfeita, porque aprendeu isso. Precisamos ter essa capacidade de prosseguir, apesar das situações, de não parar, de encontrar fôlego. Gente que decide, diante da dificuldade, tomar esse fôlego, continuar vivendo. Quem faz isso é gente que já atravessou os portões da felicidade, que entendeu o que é ser feliz, apesar da dificuldade que tem na vida. Em terceiro e último lugar, felicidade depende da capacidade de depender de Deus em todas as situações. Reparou como é que o versículo 5 começa, que essa fração do Salmo começa? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, está em Deus. Se você reparar nos versos anteriores a esse que nós lemos, do 5 ao 8, o salmista fala de como ele se sentia privilegiado
por ter encontrado os átrios do Senhor. Versículos 3 e 4 diz assim: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Mas o salmista diz: eu encontrei os teus altares. Ele fica olhando, dizendo: olha, pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para acolher os seus filhotes. Mas eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Eu não sei se você poderia repetir o que o salmista diz. Eu encontrei os teus altares. Eu entendi o que é depender de Deus. Por isso que ele diz: bem-aventurado, feliz, abençoado os que habitam em tua casa. Porque pessoas assim louvam-te perpetuamente. Perpetuamente. Que encontrou os altares do Senhor, né? Encontrou o seu espaço na casa do Senhor. Observe que as últimas palavras do Salmo demonstram que tirar Deus da vida é tirar a possibilidade de ser feliz. Versículos 11 e 12 dizem assim, está lá, ó: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O homem que confia em Deus é um homem feliz. Então, felicidade depende dessa capacidade. Eu preciso aprender a depender de Deus em todas as situações. Conta-se a história de Horatio Gates Spafford, muito conhecido. Tem várias versões da história desse homem, mas diz que ele ficou famoso, e o que impressiona na história dele não é pelas coisas que ele teve. Ele foi um homem muito rico, mas o que impressiona na vida do Horatio Gates Spafford foi a reação dele diante das suas perdas. Como ele perdeu coisas. Ele era um advogado, e ele investiu no mercado imobiliário dos Estados Unidos, e se tornou um homem muito rico. Mas diz que em 8 de outubro de 1871, houve um grande incêndio em Chicago. E praticamente assim, muitos imóveis que ele tinha em Chicago desapareceram. Ele perdeu tudo. Isso aconteceu em 1871. Diz a história que a sua esposa tinha uma doença gravíssima. E ele, sendo um homem rico, ele queria o melhor tratamento para a esposa. E descobriu que em Londres havia médico, remédios, hospitais. Ele queria enviar a esposa para Londres. Então diz que em 1873, 2 anos depois, ele pega a esposa dele, com as 4 filhas, coloca num navio em direção a Londres, para se tratar lá, e ele iria depois, por causa dos negócios dele, ele não podia ir com ela. Então ele põe ela e as filhas e vão. Diz que no Atlântico, lá pelo meio da viagem, essa embarcação bateu numa outra embarcação, e o navio afundou. E naquele acidente, o Horatio perdeu suas 4 filhas. 2 dias depois, diz que ele recebe um telegrama, só dizendo assim: save it alone, ou seja, salva sozinha. A mulher foi salva sozinha. E diz que ele entendeu que as filhas haviam falecido. Ele pega um navio e ele vai então se encontrar com a sua esposa. E aí diz que na viagem, quando chegou bem no ponto onde as filhas haviam morrido naquele naufrágio, diz que o capitão do navio, sem saber quem estava ali, né, quem eram os passageiros, ele diz assim: olha, eu queria dizer que nós estamos passando exatamente sobre um lugar onde dias atrás 2 embarcações se chocaram e centenas de pessoas morreram aqui. E fica aqui então o nosso conforto, né? Desejo de conforto para as famílias que perderam esses entes queridos neste lugar. Diz que o Horatio, pensando: puxa, eu perdi 4 filhas aqui.
Ele vai para a cabine dele, pega um papel, uma caneta e começa a escrever um hino que nós cantamos. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É um hino belíssimo que nós cantamos, né, na nossa liturgia aqui. Só que quando Horácio escreveu, ele escreveu em inglês. Obviamente, quando você pega uma música do inglês para o português, é muito difícil cantar ela do jeito que ela é. Você tem que ajustar para poder entrar na métrica, né, da música e tudo mais, né? Fazer esse tipo de harmonia, né, na letra. Mas literalmente a letra em inglês diz isso: quando a paz como um rio visitar meu caminho, quando tristezas como ondas do mar rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinaste a dizer, tudo está bem, está tudo bem com a minha alma. E eu fico imaginando um homem diante da perda recente de vários dos seus bens, e agora a perda de 4 filhas, ele poder escrever isto, né? Só alguém que aprendeu a depender de Deus escreve coisa assim. Essa era a fé do Horácio Spafford. É isso que ele acreditava. Ele dizia: Deus me ensinou a dizer, tudo está bem, está tudo bem com a minha alma, apesar do que está acontecendo, apesar das circunstâncias. A minha oração é que Deus nos ajude nesta compreensão. Porque sem dúvida, se há alguém que quer nos ver felizes, esse alguém é Deus. Mas Deus sabe que não é nos poupando de tudo que nós vamos ser felizes. Deus sabe que não é nos dando riquezas, nos dando pessoas, mudando circunstâncias, é isso que não vai nos tornar pessoas felizes. Não. Deus sabe quando nós amadurecemos, quando nós aprendemos com as situações, quando nós, no meio de uma situação difícil, aprendemos que Ele é tudo para nós, aí nós somos felizes. Por isso que Deus permite tanta coisa em nossa vida, porque Deus quer fazer da vida uma escola, e nós precisamos aprender a crescer nessa escola. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar uma música, e vamos aproveitar enquanto nós cantamos para também refletir, para permitir que aquilo que nós compreendemos aqui na cabeça também desça para o coração, toque nas emoções, que a gente possa sair daqui com esse desejo: ó Deus, eu quero encontrar felicidade verdadeira, mas eu não quero ficar tendo expectativas em recursos materiais, não quero lançar toda a minha expectativa em pessoas, em circunstâncias perfeitas, mas eu quero de fato adquirir essa capacidade de transformar situações, aprender com uma situação difícil. Eu quero, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, prosseguir apesar das dificuldades que eu tenho. Eu quero aprender a depender de Deus em tudo. Vamos ficar de pé? Vamos cantar. Enquanto cantamos, se você sentir esse desejo, saia do seu lugar, venha orar aqui na frente. Eu quero orar com você, por você. Talvez você esteja aqui nesta noite, você se sente tão vazio de Deus, né? Puxa vida, fala tanta coisa, mas eu sinto assim que eu mais preciso é de Deus. Talvez você tenha que vir à frente também, buscar essa presença bendita que faz diferença em nossas vidas. Vamos cantar, depois nós vamos orar. Cobre-me, cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei,
águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se um trovão e um mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu quero orar com você. Se algumas luzes se acenderam na sua cabeça nessa noite, né? Puxa, isso aí foi bom para mim, né? Eu aprendi com isso. Eu queria orar por você, queria te convidar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu sempre falo que isso é um gesto simbólico, né? Mas muito significativo, né? Quando você sai do seu lugar, você diz: Deus, eu quero descansar no Senhor, né? Tanta coisa acontece na vida, vai tirando de nós essa alegria, essa felicidade, mas é bom quando a gente diz: olha, eu quero reencontrar a felicidade, que eu quero transformar situações difíceis em lugares de aprendizado, quero continuar prosseguindo, nada vai me tirar esse ânimo de prosseguir, quero depender de Deus, né? Eu sei que sozinho eu não consigo, mas feliz, bem-aventurado, abençoado é a pessoa que confia em Deus, né? Vamos nos colocar na presença dEle, dizendo isso: Deus, eu confio no Senhor, quero descansar no Senhor. Vamos fechar os olhos, vamos orar nesse momento. Pai, obrigado, Deus, por esta noite. Te louvamos porque nós entendemos a Tua voz. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que se interessa pela nossa alegria, pela nossa felicidade. Obrigado, Deus, porque nós entendemos nessa noite que a nossa alegria, a nossa felicidade, o fato de nos sentirmos abençoados, não é porque nós temos tudo, não é porque não nos falta nada, não é porque nós convivemos com as melhores pessoas, não é porque nós temos as circunstâncias ideais, mas é porque nós dependemos do Senhor. E dependentes do Senhor, nós conseguimos transformar situações, lugares, ó Deus, difíceis, vales de choro, que muitas vezes nós paramos sozinhos e nos vemos, ó Deus, tão solitários, mas é nesses momentos que nós podemos transformar em uma sala de aula, onde o Senhor passará lições preciosas para nós. Ó Deus, obrigado, porque nós entendemos que na dependência do Senhor, nós vamos caminhando de força em força. Obrigado, ó Deus, porque esse fôlego vem do Senhor, vem de momentos como esse aqui, quando o Senhor nos alimenta com a Tua palavra, e isso nos encoraja a continuar vivendo nessa semana. Obrigado, ó Deus, por esses irmãos e irmãs que saíram do lugar, que estão aqui à frente, percebem essa necessidade de descansarem no Senhor. Ó Deus, abençoa, para que todos nós saiamos daqui aliviados de nossas cargas, felizes, nos sentindo abençoados, não porque todos os nossos problemas estão resolvidos,
mas porque aqui nós tivemos um encontro com o Senhor. E o Senhor coloca a nossa vida dentro de um trilho, que nós podemos, através desse trilho, encontrar a verdadeira felicidade. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco aqui. E pedimos, ó Pai, ser conosco durante essa semana. Nos abençoa, Senhor. Nos conceda grandes vitórias, para que o Teu nome, por nosso intermédio, seja honrado e glorificado lá fora. Que possamos dar testemunho das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te suplicamos, ó Deus, que a graça de Jesus, Teu grande amor, comunhão do Teu Santo Espírito nos envolva de tal maneira que possamos ser uma bênção para a glória e para a honra do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana, viu?